Olá, boa tarde. A gente está começando mais uma sexta-feira com uma leitura simbólica. Hoje é a leitura simbólica do Peter Pan e a gente está fazendo esse trabalho já há algum tempo. A gente tem a gente já fez diversas lives, né, sobre analisando os contos de fadas, fazendo a leitura simbólica dos contos de fadas. E hoje a gente vai ter a Laura na leitura simbólica do Peter Pan. É o Arte em Cena trabalhando nesse período de quarentena, né? E a gente está com diversos projetos diferentes no nosso canal, no nosso Instagram. E essa é a turma da Estael. E a gente vai começar agora. Vou colocar a Laura aqui para vocês, para participar com a gente. Oi, Laura, Oi, tudo bom? tudo bem? E você? Eu tô bem. Fala um pouquinho pra gente, Laura. Fala um pouquinho de você, como você sentiu esse trabalho. Então, oi, gente, meu nome é Laura, eu tenho 18 anos. Eu faço teatro na Arte em Cena já tem 2 anos. E então, quando começou esse período de quarentena, eu fiquei bem assim, caraca, a gente não vai ter aula de teatro, o que que vai acontecer? E essa eu veio com essa super ideia da leitura dos contos e fazer essa análise simbólica, né? Porque a gente nunca tinha parado para pensar nisso. E é muito estranho quando a gente vai parar para pesquisar e ver que cada coisinha, cada detalhe tem um significado muito importante, tem um significado muito profundo. E não foi diferente com o Peter Pan. Eu escolhi fazer o do Peter Pan porque eu adoro esse conto, eu acho muito incrível. Eu sempre gostei muito da animação da Disney, inclusive. E quando eu pesquisei, assim, eu não diria que minha infância foi arruinada, mas eu fiquei bastante chocada, assim, com várias coisas que eu nunca tinha percebido antes e que faziam total sentido. Então, assim, eu acho que é muito importante essas coisas até para a construção do nosso caráter, para a gente aprender bastante com essas histórias. E foi muito, muito incrível essa experiência de fazer essa pesquisa toda. Ah, que bom. E eu também, eu sou fascinado pelo conto do Peter Pan. É, então, seja bem-vinda, Laura, e agora é com você. Então, para começar, gente, eu teria que falar das crianças, no caso, porque o conto Peter Pan é focado nas crianças. E pode parecer que não, mas as crianças, assim como os adultos, elas têm que lidar com vários problemas, tanto psicológicos e quanto físicos, emocionais, e tudo isso na mente de uma criança. A gente acha que não, mas realmente acontece. Elas têm que lidar com ansiedade, nervosismo, tudo isso, tudo que a gente sente, todas essas essências que os adultos sentem, as crianças também sentem. Principalmente quando elas começam a se ligar que elas são seres separados da mãe. Porque tem aquilo, quando a gente é um bebê, a gente tá lá na barriga da nossa mãe, a gente acha assim, caraca, eu sou essa pessoa. O bebê, ele acredita que ele e a mãe são um indivíduo único. E eles começam a desassociar da mãe, achar que eles são indivíduos separados da mãe, a partir dos 2 anos de idade aproximadamente. E é a mesma. Isso acontece com um baque, assim, quando a pessoa percebe assim, caraca, eu sou um indivíduo separado da minha mãe, eu vou crescer, eu vou ter todas essas responsabilidades de adulto. E a criança ela se desespera com isso. Então, assim, é muito angustiante para algumas crianças e isso pode não ser visto de uma maneira fácil para essas crianças. E a história do Peter Pan ela se foca nisso, né? Se foca em crianças, no caso é a Wendy. Isso se passa no século XIX, na Inglaterra do século XIX. Tem a Wendy e os seus dois irmãos, o João e o Miguel. E eles são crianças de uma família tradicional londrina, daquela época muito rigorosa. E a Wendy ela sempre aprendeu a ser uma mãe, dona de casa. Esse foi tudo isso que ela foi atribuindo a si mesma, só que ela não queria crescer junto com os irmãos. Ela tinha aquilo, caraca, a gente vai ter que crescer, a gente vai ter que se tornar adultos como os nossos pais. Então, isso sempre foi muito difícil para ela. E todas as noites a Wendy contava para os seus irmãos uma história que era sobre um garoto que ele nunca crescia, que se chamava Peter Pan. Só que aconteceu uma coisa numa noite que os pais das crianças saíram para ir numa festa na sociedade londrina. E nessa festa eles foram e as crianças ficaram em casa sozinhas.
só com um cachorro, que no caso seria a Naná. E, e nisso chega o Peter, atrás da sombra dele. Então, ou seja, todas aquelas histórias que a Wendy contava para os irmãos, é verdade. Tinha um garoto chamado Peter Pan, ele vivia numa terra mágica, onde ele não crescia e era criança para sempre. E ele também não gostava de pensar em crescer. E nisso, o Peter ele tenta capturar a própria sombra, e a Wendy ajuda ele. E nisso que a Wendy ajuda ele, ele começa a criar uma amizade com a Wendy, uma relação com a Wendy, e fala assim: ah, você não quer ir comigo, já que você tem tanto medo de crescer? Aí ela parou pra pensar: ah, não, mas eu vou deixar meus pais, vai ser assim. Mas os irmãos dela foram bastante insistentes. Eles falaram assim: não, vamos, Wendy, vamos. E nisso eles foram pra Terra do Nunca e começaram essa aventura. Então, antes de começar, vai ter o medo de crescer. Vai ser a nossa primeira simbologia. Então, é muito interessante quando você traz esse foco nas crianças, né? Que realmente esse conto é um conto que tem os personagens principais são crianças, realmente, e aí a gente vê uma coisa que muitos adultos, né, fazem, que é menosprezar a criança. Eles acreditam que a criança não tem uma capacidade, que as crianças têm uma capacidade inferior, né? E aí o que que acontece? O personagem principal desse conto menospreza os adultos, que é o Peter Pan. O Peter Pan menospreza os adultos. Fazem com as É, crianças. isso. E aí a gente tem também o pai da Wendy e dos irmãos dela julgando os filhos com essa capacidade inferior. Então, quando esse pai desfaz das crianças, ele perde os seus filhos. Isso literalmente aconteceu no conto, né? Isso acontece na realidade. E aí as crianças vão para a Terra do Nunca é, 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 e se sentem realizadas, se sentem valorizadas, se sentem livres, né? E aí a gente pode ver uma análise desse self negativo que a gente fala e o self positivo. O que que é isso, né? Quando um pai, quando uma mãe vê o filho brincando, a filha brincando, e aí aquela criança tá ali com aquela bonequinha e fala, ai, a bonequinha tá doente, e ela tá passando mal, e a mãe chega e fala assim, ah, então vamos levar ela no hospital, vamos falar com o médico, liga pro médico para falar, para dar um remedinho para ela melhorar, e embarca nesse imaginário dessa criança, constrói esse imaginário junto com a criança, é que desenvolve o que a gente chama de self positivo. E essa é a mãe suficientemente boa. Agora, por outro lado, a gente tem esse self negativo, que é quando o adulto vira e fala com a criança assim: não, o que você está falando? Isso aí é mentira. Não existe isso. Isso é um pedaço de pano, isso é um brinquedo, não passa mal, não fica doente. Então, ele desmerece a imaginação da criança, tira essa credibilidade. E aí a criança não dá crédito a si mesma, porque ela não recebe esse crédito dos pais. E esses pais desmerecem essa identidade da criança. É isso que a gente chama de self negativo. E tudo isso a gente pode ver por volta, como plano de fundo de tudo isso que a gente começou a falar agora, né, é o mito da criança feliz, que é um mito que a maioria das pessoas tem na cabeça, que é a infância é a melhor fase da vida. A melhor época da vida do ser humano é a infância. E aí Como isso se faz com que os tivesse um problema. exatamente. E faz com que os pais não percebam que as crianças têm emoções destrutivas, têm emoções de raiva, de medo, de inveja, insegurança, angústia. E aí a gente vê novamente nesse ponto o Peter Pan, que é o personagem, é a criança que tem esses sentimentos e a gente observa isso nele. O conto coloca esses sentimentos. Ele não idealiza a criança, ele mostra como a criança realmente é, que é um ser humano, né? Exatamente. É aquilo que a gente sempre vê, sempre até quando a gente é criança, acho que toda criança tem essa experiência de quando a gente passa por certa situação e fala assim: ah, mas você não tem problema nenhum, você é só uma criança, você só tem a obrigação de estudar e brincar e se divertir, só isso. Você não tem nenhum Sim. outro problema para se preocupar. E é muito isso, isso acontece muito. E isso acaba fazendo a criança ter o medo de crescer.
que é Sim. a primeira análise simbólica que eu pesquisei para fazer essa análise dessa releitura. E já de início a gente percebe que o tema central de Peter Pan é em torno da descoberta infantil. E de que a criança não vai ter sempre a angústia e o medo gerados por esse entendimento de que a gente vai crescer. O ego, na psicologia analítica, ela dá a noção do eu, ou seja, o eu é aquilo que somos. No caso, é aquilo que eu falei no início, de que a criança, quando ela começa a se desassociar da mãe como um ser único, como se a criança e a mãe fossem a mesma pessoa. Que é isso que a criança costuma sentir antes de atingir certa maioridade. Por essa razão, a gente dá conta de que um sujeito ele só passa a ter sentido e finitude, e isso passa a ser bastante assustador, sabe? Quando a gente percebe isso. Quando a gente bate aquele baque, assim, caraca, a gente vai crescer, a gente vai ter que amadurecer, a gente vai ter que ter responsabilidades iguais às dos nossos pais. No livro, não é mencionada a idade da Wendy, mas a gente já sabe que ela tá numa idade avançada de começar a pensar assim, caraca, eu tenho que começar a cuidar da minha casa, eu tenho que começar a pensar em quando eu vou ter filhos, quando eu vou casar, ainda mais naquela época, né? E a gente percebe que ela tá nessa certa idade quando ela encontra com o Peter, ela oferece a ele um beijo. Ela fala assim, um beijo como forma de pagamento, como forma de retribuir eu ter costurado a sua sombra. E o Peter, ele não sabe o que é um beijo. Pra você ver como que ele é uma criança ingênua. Ele não sabe nem o que é um beijo. E a Wendy, ela já sabia. Ou seja, ela já era bem mais madura do que o Peter nesse quesito. E isso simboliza que ela tá entrando na fase, saindo da fase infantil e começando a fase pré-adulta ou pré-adolescente, no caso. Porque ela já deseja se tornar mãe, tem que aprender isso tudo. A Wendy, ela é a heroína da história e ela se manifesta como uma fuga da realidade. Ou seja, ela quer fugir daquela realidade que ela não pode escapar, mas ela encontra uma maneira de escapar. E de acordo com a psicoterapeuta, eu vou ter que ler esse nome porque é muito. Mary-Louise von Franz. A Estel falou esse nome várias vezes, caraca, não consigo falar direito, mas enfim. Não, mas O tá certo. Peter, exatamente. O Peter ele se aproxima do arquetipo de Carl Jung, que determinou o Puer Art Hons. É um nome grego que significa e simboliza eterna criança. E essa eterna criança, ela está muito relacionada ao deus da juventude. E esse deus da juventude, ele é muito correlacionado com os deuses gregos Dionísio e Eros, que no caso Dionísio era o deus do vinho, das festividades, também um pouco relacionado com o próprio teatro, e o Eros era o deus do amor e da imaturidade, da inocência, da pureza, no caso. E é esse que esse. É daí que vem até o nome Peter Pan. É um pouco parecido. E o Peter, após um confronto com o Capitão Gancho pergunta para ele assim: mas afinal, o que você é? Ele chega pro Peter: o que você é, garoto? O que você é? E o Peter, ele chega para ele e responde assim: eu sou a juventude, eu sou a alegria, eu sou um passarinho que acabou de voar do ninho. Ou seja, representa 100% o quão inocente, o quão puro, o quão criança ele é. E assim a gente também pode puxar para análise do Peter Pan, do significado que ele tem. Que. E, e é muito O quê? interessante você tocar nesse ponto, né, da Wendy crescendo, da Wendy se tornando adulta, né, que a gente vê isso nesse conto, né, esse crescimento, ela passando pela puberdade, tendo amores e saindo de casa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco melhor sobre isso quando você estiver analisando o Peter É, Pan, mas é um pouco disso. uhum. Tem também a gente vai chegar na Wendy ainda, a gente vai analisar todos os personagens praticamente. E agora a gente pode falar do significado do Peter em si, que é o nosso protagonista. Então, o Peter ele é o protagonista da história, mas a gente não pode analisar ele como um herói da história, no caso. Porque, assim, quando a gente encontra com o Peter
primeiramente, quando a gente é criança, quando a gente escuta o conto pela primeira vez, aí a gente já pensa assim, caraca, eu quero conhecer o Peter Pan, eu quero ir pra Terra do Nunca com ele. A gente fala assim, caraca, o Peter Pan é meu herói. Mas quando a gente cresce, a gente passa a ter uma outra interpretação disso. Porque será que o Peter era mesmo um herói? Porque ele vai no meio da noite na casa de uma família tradicional londrina e fala assim para os filhos dos pais das crianças. Ele chega e fala assim: "Oh, vocês não querem vir comigo para uma terra mágica? Eu tenho um pó aqui que vai fazer vocês voarem. Vocês não querem ir, não? Vocês nunca mais vão ver seus pais, vão viver aventuras e ser crianças para sempre." Aí a gente para e pensa assim: caraca, imagina se um maluco chegasse na minha casa e fizesse isso com os meus filhos. Então a gente passa a ter uma outra análise do Peter quando a gente vê por essa perspectiva. Mas ele é uma criança que ele é muito sarcástico, ele é muito manipulador, porque ele manipulou a Wendy e os irmãos dela para poder irem para a Terra do Nunca. E ele é muito. Essa é a personalidade do Peter. Ele é uma criança travessa, ele adora fazer travessura, ele adora importunar o Capitão Gancho, entendeu? Coitado do Capitão Gancho. A gente, quando cresce, fala assim: caraca, coitado desse homem, hein? Tem que capturar esse moleque. Aí você começa a ter uma outra percepção quando você cresce. É, o significado do personagem ele é mais profundo do que um simples garoto aventureiro. A equipe dele se chama Os Meninos Perdidos. E é muito legal analisar os Meninos Perdidos, porque os Meninos Perdidos eles tiveram mais ou menos o mesmo sentimento que o do Peter e, consequentemente, da Wendy, que era o desespero de crescer. E o Peter, quando ele faz esse convite para os Meninos Perdidos, eles vão atrás dele para a Terra do Nunca. E logo eles começam a viver várias aventuras, enfrentar os piratas, o Capitão Gancho. E vivem ali, só que tem um momento que eles param e pensam assim: caraca, eu quero voltar para minha família. Eles sentem saudade dos pais. Falam assim: eu quero voltar para minha família, eu quero voltar para minha mãe, eu quero voltar para meu pai. Mas nisso, o Peter chega e fala assim: mas você não pode voltar. Porque a sua família já te esqueceu. Você já tá aqui há tanto tempo na Terra do Nunca que eles já envelheceram, eles já não lembram de você. Eles não lembram que você existe. E isso faz com que os meninos perdidos fiquem presos na Terra do Nunca e nunca mais voltem, porque eles não têm uma outra opção. Se eles voltassem, eles não teriam para onde ir. Falar assim: mas minha família já esqueceu de mim, já me abandonou, então eu vou ficar na Terra do Nunca, né? E é isso que acaba acontecendo. E o Peter acaba se tornando o rei desses meninos. Seria como se fosse uma monarquia ali na Terra do Nunca. Mas o Peter, consequentemente, também é um menino perdido. No caso, ele foi o primeiro. O tempo da Terra do Nunca, ele não passa. A história original, ela conta que quando os meninos perdidos se cansavam da aventura, além deles não conseguirem voltar para casa, eles eram muito manipulados pelo Peter para fazer qualquer coisa que ele quisesse. Então todas as aventuras sempre tinham que ser a que o Peter queria. Tudo era muito regrado. Também pelo fato do Peter ser um garoto muito orgulhoso e isso tudo. E também tem a questão dele representar o comportamento infantil de vários adultos, que a gente vai entrar aí nesse tópico ainda. E é interessante quando você utiliza esse símbolo dos meninos perdidos, né? Que, igual a gente falou um pouquinho antes, que é essa história, né? A história das crianças que estão crescendo. Só que aí a gente esbarra no Peter Pan, que ele tira as crianças de casa, né? As crianças saem de casa, só que elas não cresceram ainda, elas não adquiriram responsabilidade. E para adquirir a liberdade que eles tanto buscam na Terra do Nunca, eles precisam da responsabilidade, coisa que o Peter Pan não quer, a responsabilidade. Então ele convence as crianças a abandonarem a família. Ele, que é um menino perdido, transforma essas crianças em crianças perdidas, né? Consequentemente, são crianças que fugiram da vida adulta, são crianças que fugiram das responsabilidades e fugiram da realidade. Elas vivem num mundo de fantasia, numa falsa liberdade. É o mundo de ilusão que eles vivem, que é a terra do nunca. Eles não crescem, não amadurecem e ficam naquele mundinho fechado ali, que o tempo não passa, né? Exatamente. E esse fator, ele pode representar muito a nossa própria realidade, porque eu aposto que todo mundo já conheceu alguma pessoa, tanto menino quanto menina, você já conheceu alguém que é assim, quando você encontra essa pessoa, ela pode ser um adulto
mas ela age como se fosse uma criança, como se não tivesse responsabilidades, como se não tivesse problema nenhum. Ela é uma pessoa que ela precisa, eu acho que precisaria muito de algum tratamento psicológico, passar por uma terapia, alguma coisa assim, porque isso é um problema real que a gente enfrenta, não é para ser visto como algum defeito, alguma coisa assim, mas é uma pessoa que realmente precisa de ajuda. E nisso a gente pode enxergar muito no próprio Peter, porque ele representa esse comportamento infantil até em adultos, em próprios adultos. Porque ele indica o quê? É um tipo de homem que de homem ou de mulher, tanto faz, se comporta como se fosse alguém que não tivesse nenhuma responsabilidade para seguir na vida. Como se fosse alguém que é um adulto, mas se recusa a sair daquela fase adolescente, no caso. E isso acontece muito. Eu mesma já experienciei isso, já tive várias pessoas que eu já conheci que são desse jeito, que eu chego e falo assim, caraca, essa pessoa é 10 anos mais velha que eu, mas ela age como se tivesse a minha idade. E eu já vi muito disso. E o Peter, ele não tinha a maior vontade de ter uma mãe. Eu já vou entrar no exemplo da mãe aí, ó. Que, no caso, o homem adulto, sempre ele tá ligado a uma figura materna, geralmente. Independente dela ser boa ou ser ruim, ele tá sempre ligado a uma figura materna. E essa figura materna vai determinar muito o que ele vai ser quando ele crescer. É aquilo que você falou lá no início, que os pais, independente da forma que eles criam os filhos, se você criar o seu filho com amor, com carinho, ele vai crescer uma pessoa boa. Se você for um adulto bom, um adulto que não é amargurado, um adulto que não tem muitos problemas, assim, sabe? Tanto psicológico quanto de problemas de agressão, vícios, essas coisas. A criança ela vai crescer num ambiente saudável e ela vai se espelhar naquilo. Ela vai se espelhar no que você vai se espelhar no que você é para ela crescer e se tornar uma pessoa como você. Você vai ser como se fosse um exemplo para ela. Mas, se a criança ela for criada num ambiente onde é o contrário disso, é o oposto disso, ela tem duas opções. Ou ela vai se tornar igual a você, uma pessoa amarga, reprimida, horrível, ou ela vai se tornar alguém que vai ter ranço, vai ter ódio da pessoa que você é. E eu acho que ninguém quer isso, né? Ninguém quer ter raiva de ninguém, ninguém ter ódio de ninguém. E no caso, a gente já entraria. Isso aí dá para puxar para o significado do Capitão Gancho, o significado simbólico que o Capitão Gancho carrega. Sim, antes de você entrar nesse significado, eu só queria fazer uma pontuação que é muito interessante quando você fala da Terra do Nunca, né? Porque se a gente for analisar essa ilha, ela é muito simbólica, né? É uma terra do nunca, é um lugar imaginário, mítico e secreto, que é moldado pela imaginação das crianças. Cada criança enxerga de uma maneira aquela ilha, e é onde eles realizam os mais profundos desejos deles. E só que eles vivem aquela infância livre dos adultos, mas desejosa de uma mãe, né? Como você bem falou anteriormente, vivem essa infância desejosa de uma mãe, mas é uma mãe arquétipa, aquela mãe que cuida, a mãe boa, a mãe que cuida, a mãe que está ali protegendo, enfim. E por se tratar de uma ilha, a ilha é um pedaço de terra que a gente só consegue acessar por meio da água ou do ar. E quando o autor do conto opta por fazerem as crianças voarem até a ilha, tem uma simbologia muito grande, porque o ato de voar tem o sentido de elevação, de sublimação, né? O ato de voar sempre está ligado ao ato de ascensão. É uma busca por uma harmonia interior, ou seja, é um voo para o inconsciente. Essas crianças estão voando para o inconsciente, para descobrir coisas no inconsciente e aí sim e trazê-las ao consciente, entende? Então é um processo Exato. iniciatório que quando eles estão fazendo esse trajeto no livro é bem citado que eles passam pelo dia, pela noite, pelo frio, pelo calor, passam fome, sentem cansaço, eles passam por essa transcendência, entende? Exato. É isso mesmo. Quando a gente vai parar para analisar a Terra do Nunca, é um lugar com infinitas simbologias que nem iam caber nessa live que a gente está fazendo.
Porque tem muito material, tem muito conteúdo. Eu fico imaginando a mente desse autor na hora de criar isso e falar, caraca, como é que o cara pensou nisso? Eu fico assim, nossa. Aí a gente entra no significado do Capitão Gancho, porque ele também tem um significado muito importante. Porque, como a gente sabe, ele é o arquival do Peter. Ele tá sempre, todas as aventuras do Peter, quando ele vai enfrentar alguém, é sempre o Capitão Gancho. E a gente para e pensa assim, o Capitão Gancho e os marujos são os únicos adultos que estão ali, são as únicas pessoas adultas que o Peter tem contato. Porque quando ele desistiu de ser criança e foi pra Terra do Nunca, pra ser criança pra sempre, o Capitão Gancho já estava lá com os marujos dele, e eles já eram adultos. E, consequentemente, o Peter, como uma criança, ele via aqueles adultos e ele não gostava daqueles adultos. Por quê? O Capitão Gancho, ele é a representação perfeita de um adulto frustrado, deprimido, porque ele estava triste, tá ali, ele não queria estar na Terra do Nunca, ele queria voltar, ele queria ir embora, só que ele não conseguia, porque o navio dele não conseguia voltar. E nisso se tornou uma pessoa amarga, deprimida, fria. E o Peter olhava para aquela pessoa assim, olhava para o Capitão Gancho e falava assim: Caraca, eu não quero ser igual a esse homem. Esse homem é chato, esse homem é um mala, eu não gosto dele, ele é chato, eu não quero ser igual a ele. Mas ele associou assim: se eu crescer, eu vou me tornar igual o Capitão Gancho. Eu vou acabar me tornando um Capitão Gancho, uma pessoa amarga, deprimida, mas eu não quero me tornar isso, porque eu sou uma criança, eu sou alegre, eu sou feliz, eu me divirto, eu faço brincadeiras. E eu não quero me tornar o que esse homem se tornou. Então, por isso que significa que exatamente isso que eu acabei de falar, que o Peter ele se negava a seguir os mesmos passos do Capitão Gancho. Ou seja, isso mostra que a falta de referência adulta positiva, que foi o que eu tinha acabado de falar ali antes, acaba fazendo isso com a criança. Quando a gente tem um péssimo exemplo para crescer de adulto, a gente acaba se tornando uma péssima pessoa. Isso em 99% dos casos. E assim como Cronos na mitologia grega, e a gente entra em outros aspectos, porque tem vários aspectos. Assim como Cronos na mitologia grega, para quem não conhece, eu vou dar um update aqui. O Cronos ele foi um titã do início dos tempos, segundo a mitologia, e ele devorou os próprios filhos porque ele tinha medo que esses filhos um dia tomassem o lugar dele. Ele tinha medo desses filhos falarem assim: ah, vamos tomar o trono do nosso pai, vamos nos tornar reis. Eles queriam tomar isso do trono do Cronos e o Cronos não queria isso. Então o que ele fez? Para evitar, sempre que a esposa dele, a mulher dele, tinha um filho, um deus no caso, o Cronos engolia esses filhos. Porque dentro dele eles não cresciam, não se desenvolviam e não tinham como tomar o lugar do pai. Então, o que o Cronos faz? Ele impede o crescimento de uma nova vida. E é exatamente isso que o Capitão Gancho ele tenta fazer também. Que é o que E- simboliza, no caso. sim. Esse não crescimento do Peter Pan também se dá por uma falta de memória do Peter Pan, né? A gente tem um trecho do conto em que fala que as novas memórias haviam expulsado as antigas da memória dele. As novas aventuras haviam expulsado as antigas da memória dele. O trecho, né? E a gente vê nessa frase que o que acontece? Peter Pan, quando ele não se lembra do que aconteceu, ele não está adquirindo experiências, ele não aprende, logo ele não amadurece, ele não cresce. Então essa sensação dessa falta de memória cria um estado de que ele vive tudo pela primeira vez. Tudo que ele vai, como ele não se lembra, tudo que ele vai vivendo é como se fosse pela primeira vez. E aí a gente pode fazer até uma analogia com a nossa realidade com o excesso de bebida, que aí é quando a gente fala do amnésia alcoólica, que quando tem um excesso de bebida e tem essa amnésia alcoólica, que aí a pessoa não se lembra, né, do que aconteceu por esse fato. E aí ela não adquire experiência, porque ela não se lembra. Então ela não amadurece. E isso é uma simbologia Exato. muito sutil, né? É isso que acontece com o Peter, né? Porque o Peter tem até um momento que o autor diz que
quando as crianças elas morriam, no caso, na Terra do Nunca, uns meninos perdidos, enfim, quando essas crianças morriam, o Peter ele acompanhava essas crianças para o céu, no caso, para o paraíso. Ele fazia esse trajeto até metade do caminho. E isso também pode se correlacionar com a mitologia grega, porque um deus que fazia isso era o Hermes. O Hermes era o deus mensageiro, também era conhecido como deus dos ladrões, no caso. Ele tem muito a mesma personalidade do Peter. Essa pessoa bem espontânea, bem sarcástica. O deus Hermes, ele era considerado assim. Além de voar, no caso, né? Que ele tinha essa característica. E é relacionado com isso porque o Hermes, ele também levava as pessoas, a alma das pessoas, para o submundo, no caso, que seria o local que as almas mortas ficavam. O paraíso também. Ele encaminhava todas essas almas. E é a mesma coisa que o Peter faz na história. E com isso, a gente já entra no significado do crocodilo TikTok. Ou tic-tac. Depende da forma que você quiser interpretar. O tic-tac, ou o TikTok, o crocodilo, ele vive perseguindo o Capitão Gancho. E por que ele persegue o Capitão Gancho? E por que ele tem uma simbologia tão importante com esse fato dele ter um relógio dentro de si? Então, todo mundo sabe que o Capitão Gancho ele tem um gancho. E que esse gancho, a história por trás de como ele conseguiu esse gancho foi justamente com esse crocodilo que o Capitão Gancho segurava um relógio na sua mão quando o crocodilo acabou comendo a mão dele e ele acabou ficando sem a mão e colocou um gancho no lugar. E por isso que o Capitão Gancho tem tanto medo do crocodilo. Por quê? Ele quase morreu quando ele perdeu a mão. Ele quase morreu. O crocodilo quase comeu ele quase morreu quando nesse ataque. E esse relógio que ficou dentro do crocodilo sempre marca o tempo. Ou seja, esse barulho, tic-toc, 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 quando ele vai chegando perto do Capitão Gancho, o Capitão Gancho começa a ficar desesperado, falar assim, meu Deus, ele tá aqui, o crocodilo tá aqui. Ele começa a ficar com medo do crocodilo. Por quê? Qual é o significado desse crocodilo? O que ele tem? É justamente a questão do tempo. Porque quando a gente é criança, na maioria das vezes, a gente não se preocupa com o tempo. Porque a gente sempre acha que a gente tem tempo para tudo. A gente tem tempo para fazer o que a gente quiser. Falar assim, eu vou fazer isso. Não, eu tenho muito tempo ainda, eu sou jovem ainda, eu ainda posso fazer isso. E com os adultos, não. Os adultos, geralmente, eles pensam assim, caraca, minha vida tá acabando. Eu vou envelhecer, depois eu não vou poder fazer isso. Então, o tempo é um inimigo do adulto, no caso. É isso que eles querem passar, essa mensagem com o crocodilo. Que o tempo é sempre o inimigo do adulto. E tanto é que a gente percebe na própria história mesmo que o crocodilo, ele não ataca o Peter. Ele não tá nem aí pro Peter. Ele quer o Capitão Gancho. O Capitão Gancho que é o adulto. E o Peter sempre, às vezes, até parece que o crocodilo tá do lado do Peter, quer ajudar o Peter nessas aventuras a derrotar o Capitão Gancho. Porque parece que o crocodilo sabe que assim, vou te ajudar a derrotar aquele cara ali, mas eu posso ficar com ele pra poder comer? Então, é isso que o crocodilo deve se passar pela cabeça dele, porque os crocodilos nunca atacou o Peter, nunca quis comer os meninos perdidos. Por quê? Porque eles são crianças, eles não têm que se preocupar com essa maldição do tempo, que seria a representação do crocodilo. É E com muito, é muito interessante que você faz essa análise e a gente pode analisar também o Peter Pan, pegando assim, né? O Peter Pan e o Capitão Gancho, eles são as duas faces da mesma figura. Então, pegando um gancho nisso que você fala do crocodilo, enfim, esse Capitão Gancho, ele representa o que a gente chama de sombra, né? E sombra seria esse lado sombrio do Peter Pan. Então, ele é essa sombra do Peter Pan, porque eles são as duas faces de uma mesma figura. Os dois sentem medo do tempo, são vítimas do tempo. Um, porque já atingiu uma idade adulta, então é esse medo da velhice, e o outro é o medo de crescer, né? É o não querer crescer. E aí, sim, e aí o Peter Pan entra em conflito com o Capitão Gancho, e é um conflito com a sua própria sombra, por quê? O Peter Pan é essa infância livre, é essa juventude, é essa crença. E o Capitão Gancho
ele é a infância perdida, a infância que passou. É a velhice, é a falta de fé. Por que a falta de fé? O Capitão Gancho não voa. Mesmo estando num lugar mágico, que é a Terra do Nunca, ele não voa, Foi igual né? o Peter. O Peter. E aí entra em conflito com essa sombra, o Peter Pan e o Capitão Gancho. E aí a gente pode até se perguntar, mas como que o tempo não passa nesse lugar, né? É uma ilha, a Terra do Nunca é uma ilha onde o tempo não passa, mas se o relógio continua girando dentro da barriga do crocodilo? Então, se o relógio gira, o tempo passa. E aí a gente consegue perceber o que, que esse relógio está marcando, né? E a gente abre os olhos para que todos estão, tanto o Capitão Gancho como o Peter Pan, eles estão aprisionados no medo. E o medo faz o quê? Não faz a gente andar. Ele deixa a gente paralisado. A gente não age, não anda e não cresce. É isso que simboliza esse tempo, né? Exatamente. Exatamente isso que simboliza o tempo, porque é isso que você falou. Ah, se o relógio tá funcionando dentro da barriga do crocodilo, então significa que o tempo passa. Então significa que Sim, o tempo ali na Terra do Nunca tá passando. Mas ele tá passando para quem? Ele tá passando pro Capitão Gancho, porque o crocodilo tá sempre atrás do Capitão Gancho. Então o tempo sim. para ele tá passando, mas pro Peter não é nenhum problema. E nisso, a gente já pode puxar pro. Falando em voar, no caso, a gente pode puxar pro caso da Sininho. O significado, o simbolismo que a Sininho tem, que eu acho que é um dos mais importantes até, e pesados até dessa história toda. Que a Sininho, ela é responsável por tornar a vontade, fazer todas as vontades do Peter. E o pó mágico que ela coloca que ela joga nas crianças, no caso, faz elas voarem. E, no caso, terem essa liberdade de voarem para a Terra do Nunca. E esse significado ele pode ser atribuído a um fenômeno que é utilizado com a finalidade de privar a criança ou o adolescente da responsabilidade, de aprisionar essa criança e esse adolescente. E o que seria isso? Seriam os vícios. Os vícios em que, qualquer coisa que você seja viciado, em videogame, em televisão, em filmes, no caso, né, o computador, qualquer coisa assim que as crianças são viciadas, mesmo que não largam de jeito nenhum, ainda mais na nossa geração, no caso, que as crianças, quanto mais jovem elas são, mais cedo elas estão aprendendo ali a mexer no celular, a ficarem viciadas naquilo. E também com relação às drogas. Aí a gente já vai para uma parte mais obscura, mais sombria, que no caso seriam as drogas, e é bem implícito isso ali, bem explícito que o que isso quer simbolizar. Porque ao ingerirem ou ao tocarem o pozinho mágico da Sininho, eles são livres para irem para essa terra mágica, onde eles não vão ter nenhuma dessas responsabilidades. Que é exatamente o que acontece quando a gente tá naquele nosso vício. A gente não se importa com o que está acontecendo ao nosso redor, só naquilo que a gente está fazendo. É, E o e esse pó mágico tem o pó de pirlim-pim-pim, no caso, ele tem um simbolismo muito grande, né? Como você bem disse, né? É o pó que é jogado no ar e é aspirado involuntariamente. E aí a gente fazendo analogia com a nossa realidade, a gente pode ver que é uma metáfora muito sutil, enfim, de uma certa droga alucinógena que também é em pó e é aspirada. E esse pó da sininha, esse pó mágico, faz as crianças, os indivíduos a voarem para um outro mundo de fantasias, onde o tempo não passa. E aí é essa uma metáfora muito grande, né, desse pó com a droga que faz ir para um mundo de fantasia, um mundo falso, um mundo irreal. O tempo não passa, que você fica ali preso. Esse é o símbolo, né? E quando você fala da Sininho, a gente tem um pouco essa na Sininho a figura de uma fuga maníaca. O que seria um pouco isso? Ela não é uma fada comum, ela é uma fada diferente, porque a fada geralmente ela só tem sentimentos bons, né? E a Sininho não. Ela é um pouco diferente porque ela sente inveja, ela sente ciúmes. E isso fica visível quando ela sente esses sentimentos em relação ao Andy. exatamente. Ela fica E com ciúmes.
inveja, ela tem raiva, ela tentou matar o Andy, inclusive, no conto. Sim. E aí a gente vê que essa fada não é uma fada simples. Ela é egoísta até quando ela impede o Peter Pan. Tipo, se ela não quer que o Peter Pan cresça, ela acaba roubando o tempo dele, ela acaba roubando a realidade dele. É por isso que ele não amadurece, porque ele está anestesiado por esse pó mágico, por essa sininho, por essa fada, né? Que É, é uma, na verdade, ela é uma ilusão da realidade. Ela ou ilude pelo pó ou ilude pela sedução, porque ao mesmo tempo ela é uma fada bonita, brilha, ela é encantadora, né? Então exa- parece ser ingênua, mas na verdade a gente vê várias faces nessa personagem. exatamente. É isso bem que a Sininho passa. E falando já da Wendy, que no caso a Sininho sente muita inveja dela, a gente já pode entrar no simbolismo que a Wendy tem para essa história. Então, a Wendy ela é levada para a Terra do Nunca e lá ela passa a morar numa casa subterrânea, uma casa dentro da árvore. No caso, a entrada dela é uma árvore e ela desce para o subterrâneo. Até a própria árvore tem um simbolismo que significa. É uma. Árvore significa vida, no caso. Então seria uma casa viva, no caso. É isso que essa casa subterrânea ela tenta até representar. Mas eu acho que o foco seria mais pro caso que quando o Peter leva ela, ele leva com um único e exclusivo objetivo, que é pensando nos meninos perdidos e eu acho que até pensando um pouco nele mesmo. Porque ele era o rei dos meninos perdidos, mas ele não conseguia tomar conta deles. Ele não conseguia dar amor, carinho, cuidar desses meninos como uma mãe faria. Então, quando ele viu a Wendy, pela forma que ela cuidou dele quando ele estava tentando colocar a sombra de volta nos pés, costurar a sombra nos pés, a Wendy faz isso para ele, ele viu uma oportunidade, por isso que ele foi tão insistente em levar a Wendy com ele, porque ele queria que os meninos perdidos tivessem uma mãe e que a Wendy fosse a mãe deles. Então, ao longo de toda a história, quando a Wendy tá nessa casa subterrânea com os meninos perdidos, ela toma conta deles. Quando eles ficam doentes, ela faz um remédio, ela ajuda, ela limpa a casa, entendeu? Ela faz todo esse serviço doméstico que ela foi criada desde pequena para fazer. E ainda mais naquela época, as meninas elas eram ensinadas a bordar, a costurar, o que elas recebiam. Até hoje a gente pode enxergar bastante disso. Quando a gente é criança, a gente é uma menina, a gente, quando é pequena, a gente sempre tem certos tipos de brinquedos que os meninos nunca têm. Que no caso seria o quê? Ah, eu tinha uma Aquabrink. Aquabrink eu acho que todas as meninas devem conhecer da minha idade. Uma Aquabrink era uma piazinha de brinquedo que jogava água de verdade e tinha vários talheres e copos e tudo de plástico para a gente poder lavar. Ou seja, estou me ensinando a lavar a louça, porque é um trabalho doméstico que é sempre associado às meninas. Tinha panelinha para poder cozinhar. Ah, eu tenho um bebezinho para poder dar uma papinha pro nenenzinho, troca a fralda do nenenzinho. Ou seja, o que eles estão querendo me ensinar com isso? Entendeu? Por que com os meninos é sempre diferente? Os meninos eles ganham carrinhos, helicóptero que voa e tudo aquilo. E as meninas ganham aquilo que elas têm que ser ensinadas a ter. Então a gente já pode fazer essa relação que naquela época era assim, mas que hoje em dia a gente vê que não Pois mudou é. muita coisa. Ainda é, né, na verdade. E a gente vê a Wendy como uma personagem de uma mulher idealizada pelo romantismo. Pelo romantismo, quando a gente fala romantismo, é a corrente literária, né, que idealiza a mulher como doce, a mulher tem que ser doce, encantadora, mãe de família, prestativa para o lar, cuida do marido, dos filhos, boa recatada e do lar, né, bela recatada e do lar e Exato. coloca o interesse do marido, dos filhos, acima dos seus, né? E acaba impedindo, as suas necessidades não são supridas. Então, a gente vê na Wendy esse perfil. E isso fica muito explícito, muito evidente, quando é ela que conta a história para os irmãos, é ela que costura a sombra do Peter Pan, e é ela que sonha em ser mãe. Quando ela vai para a Terra do Nunca, ela vira a mãe daquelas crianças perdidas, a mãe dos próprios irmãos. Então a gente vê E uma ela morre, adultização.
inclusive. Oi? Não é uma ela gosta, não é uma coisa que ela não queria fazer, ela queria ajudar os meninos. Sim, e porque é uma visão, e é o que a gente fala de representatividade, é uma visão que ela tinha, né, do que ela, onde ela iria ocupar esse lugar. E aí a gente vê em tudo isso uma adultização não das crianças, mas da mulher. A mulher, a menina criança, ela adultizada, porque enquanto a gente tem o personagem do Peter Pan que brinca, que pode fazer o que ele quiser porque ele é criança, mas ela Viver não, ela aventura. tem que ter responsabilidades. O homem pode ser responsável, mas a mulher tem que ser adulta. E aí é o que você bem fala dos brinquedos que a gente vê até hoje em dia. Enquanto o menino ganha bola, carrinho e peteca, a menina ganha panelinha, filhinho, bebezinho, bonequinha. Então, enquanto o menino brinca, a menina trabalha. Ela aprende a trabalhar. Isso até hoje. Exatamente. É isso que acontece. Até os dias de hoje, por mais que sejam inseridos de uma forma sutil, ainda está integrado no que Sim. a gente ainda vive. É, é isso que a gente pode ver com a Wendy, mas ela não aparece, ela aparenta não se incomodar, ter todo aquele carinho materno, a ajudar os irmãos, porque ela cuidava dos irmãos dela, porque ela era a irmã mais velha, então ela tem uma figura materna até para os irmãos. Então, isso tudo até acarreta no final da história, quando a Wendy fala assim: não, chega, a gente tem que ir embora, a gente tem que crescer, a gente tem que ter a nossa família, eu tenho que me casar, eu tenho que ter meus filhos, eu tenho que ter minhas responsabilidades, eu não posso ficar aqui para sempre. E nisso ela sugere para os meninos perdidos para irem com ela. Fala assim: ah, vocês não querem ir comigo? Eu vou cuidar de vocês, a minha mãe vai cuidar de vocês, o meu pai vai cuidar de vocês. Vocês podem ter uma família de verdade, vocês podem crescer. E os meninos perdidos era tudo que eles queriam, mas eles não podiam voltar porque a família deles tinha esquecido deles. E quando a Wendy sugere isso, todos eles ficaram animados, todos eles queriam ir com ela. Porque eles já estavam há tanto tempo ali na Terra do Nunca junto com o Peter que eles sentiam falta desse carinho de ter uma família de verdade, de crescer e de ter uma vida. Mas, e nisso a Wendy ela meio que acerta como seu papel materno ali dentro. Só que ela falha no quesito que o Peter não quer ir com ela. E ela queria muito que ele fosse. Ela queria falar assim: vamos, Peter, vamos comigo, vamos voltar para o mundo normal, você vai poder crescer, a gente pode ficar junto. Porque teve esse romance entre a Wendy e o Peter. E ela queria isso, ela queria crescer e formar uma família, só que o Peter não queria isso. Ele era teimoso, ele não aceitava o fato de crescer, ele continuava clicando na mesma tecla. Inclusive, a Sininho manipulava também. A Sininho não queria que ele fosse, porque se ele fosse, ela ia ficar sozinha, ela não ia ter ninguém. Então, ela meio que impediu isso também, fazendo a cabeça dele. Ou seja, no final da história, a gente vê que o Peter, ele continua na Terra do Nunca, sem os Meninos Perdidos, mas ele continua lá. Ele, mesmo assim, depois de tudo que ele aprendeu, ele continua querendo ser uma criança. E é nisso que a Wendy até falha, porque no final do conto é até mostrado, deixado claro para nós que a filha da Wendy, quando ela volta, ela tem uma filha e logo depois uma neta. E essa filha e essa neta vão para a Terra do Nunca e vivem aventuras com o Peter. Só que elas, assim como a Wendy, elas retornam. E nisso, falando nesse lado materno da Wendy, também tem o caso da sombra, que ela costurou no Peter, inclusive. E a gente já pode entrar nesse significado dessa sombra, que é muito importante, porque a sombra, em basicamente todos os contos, ela tem o mesmo significado, e em Peter Pan não é diferente. Seriam mais ou menos dois significados, que seriam a bondade ou a maldade, que seriam as capacidades que a gente tem para isso. E no início do conto, o Peter ele tá indo procurar essa sombra. E quando ele encontra, ele percebe que ele não é capaz de controlar a própria sombra. A própria sombra dele ele não consegue controlar. Então, geralmente, essa sombra, que seria a escuridão, ela pode representar duas coisas. Que seria o lado negro que a gente possui, ou seja,
o potencial que todo mundo carrega de fazer coisa ruim, no caso, porque ninguém é 100% bom e ninguém é 100% mal. E o segundo significado seria a alma ou a mente. E na história, o personagem ele consegue carregar esses dois significados em um só. Que junto seria, ao encarar a sombra dele, que seria o lado negro, ele tem que tentar dominar esse lado. Só que ele não consegue. E isso mostra pra gente o quê? Mostra o quão imaturo ele é, o quão criança ele é, que ele não consegue nem controlar a própria sombra. Ele não consegue nem controlar a própria maldade, não consegue controlar nem as próprias emoções, no caso. É isso que tenta passar pra gente. E é muito interessante que a gente vê que esse conto a gente tem uma análise que o Peter Pan, no caso, né, ele é paralisado por diversas vertentes, né? A gente vê ele sendo paralisado pelo tempo, pela sedução da Sininho, que impede ele de ir crescer, como você bem disse, e até mesmo quando a gente faz a analogia à droga. Então a gente vê que são diversas vertentes que vêm para paralisar o crescimento do Peter Pan, que no caso é o crescimento de um indivíduo, né? Então a gente percebe isso neste conto. Exatamente. E a gente já pode até, com tudo isso, claro que a gente falou de algumas simbologias, mas tem milhares de outras, mas a gente acho que já pode até chegar numa conclusão final, que seria que existem meio que duas formas de interpretar essa história. Quando a gente é criança, a gente tem esse contato, o primeiro contato com esse conto do Peter Pan, a gente geralmente tem duas interpretações dele, dois sentimentos finais, que seriam, o primeiro seria o desejo que a gente tem que a Wendy e os meninos perdidos e os irmãos dela continuassem na Terra do Nunca, junto com o Peter. Aquele desejo, cara, por que ela voltou? Por que ela quis crescer? Por que ela abandonou o Peter? Por que ela foi embora da Terra do Nunca? Ela poderia continuar lá. Os meninos perdidos iam continuar vivendo aventuras. Por que tudo não continuou como estava? E tem o segundo sentimento, que seria aquele que o Peter poderia ter ido. O Peter poderia ter ido com a Wendy e ter crescido e construído uma família. E esses dois sentimentos, dependendo da pessoa, eu pessoalmente eu tive o sentimento de que ela deveria ficar quando eu era criança. Eu não admitia o fato da Wendy ter ido embora. Eu falava assim, por que ela foi? Ela é burra! Por que ela foi embora? Ela vai crescer, ela vai ficar velha, ela ia ser criança para sempre. Eu ficava indignada com isso. Mas, eu até conversando com uma outra amiga minha quando eu estava fazendo essa análise, eu perguntei para ela qual foi a experiência que ela teve quando ela teve o primeiro contato. E ela pensou assim: não, eu pensei o contrário. Eu pensei assim: eu queria que o Peter tivesse ido com ela. E eu até fiquei assim: nossa, como que você pensa assim? Entendeu? Então a gente pode ver bem essas duas vertentes, dessas duas pessoas que têm essas duas interpretações diferentes do final dessa história. Que uma seria: eu gostaria de permanecer uma criança, no caso se eu tivesse a oportunidade, eu gostaria de permanecer uma criança, é uma coisa que eu tô até trabalhando em mim mesma. Eu já tô superando isso, já tô com 18 anos, eu já cresci, então eu vou crescer mais ainda, né? Tô no início da minha fase adulta. E eu vou ter que crescer, eu vou ter que encarar essa realidade, não existe nenhuma terra do nunca para poder me mandar para lá. Então eu tô tendo que encarar isso, mas tem gente que, diferente de mim, encara isso com muito mais leveza, com muito menos preocupação, com muito menos ansiedade, que seriam essas segundas pessoas que interpretam da maneira que o Peter deveria ter ido com ela. E Ou, é basicamente no final do ou então conto. tem gente que não encara, como o Peter Pan, né? Ele não encara esse crescimento. O tempo passou, tanto é que o tempo passa, a família das crianças esquecem delas, porque o tempo vai passando. Então, na verdade, quando você não encara, o tempo está passando, você está crescendo, mas você não está Você adquirindo perde tudo. responsabilidade. Sim, é tudo isso que a gente falou, né? Enfim, por isso que é importante a gente encarar esse momento de crescimento, momento de que a gente vai adquirindo cada vez mais responsabilidade, porque ao adquirir responsabilidade, a gente adquire a liberdade. A gente não, a responsabilidade e a liberdade caminham juntas, né? E esse Exato. conto, ele é muito cheio de símbolos,
muito cheio de signos, significados, cheio de arquétipos, e por ser também um conto datado, ele vem com uma estrutura de uma sociedade, igual a gente falou das questões machistas presentes no conto. Enfim, é um conto que daria para a gente ficar um bom tempo Horas. relendo e lendo e fazendo a leitura de todos esses símbolos. Exatamente. E no final de tudo, eu acho que a história deixa uma boa mensagem para todo mundo, que seria justamente isso, que a infância ela tem que ser aproveitada, a gente tem que aproveitar o máximo possível da nossa infância, o máximo possível de toda a nossa pureza, toda a nossa ingenuidade, a gente tem que aproveitar isso, porque no momento ela acaba e a realidade ela tem que ser encarada de frente. A gente tem que bater de frente com a realidade e seguir o nosso caminho, porque a vida é feita de fases. Sim, é verdade. Laura, eu queria muito agradecer a sua presença aqui e Obrigada. queria agradecer a Estael por essa oportunidade, agradecer ao Arte em Cena. A gente está fazendo esse trabalho toda sexta-feira. É um conto, uma leitura simbólica de um conto de fada. E é isso, a gente está com um projeto, é esse trabalho que a gente está fazendo durante a quarentena. E fiquem ligados nas nossas redes sociais para todo mundo ficar sabendo de tudo que a gente está fazendo. A gente está fazendo muitas coisas diferentes e está sendo bem interessante.